Pessoal, vim hoje apresentar o capítulo 1 de O Vendedor de Sonhos, o chamado de Augusto Cury, que está todo narrado depois da minha fala por Genésio de Barros e é de um audiobook. E o livro começa com um suicida que ameaçava pular do 20º andar de um prédio. E ali já demonstra que o número de pessoas que morria ou que morrem, por suicídio é maior do que nas guerras e por homicídio. Me chamou a atenção uma frase ali colocada, que é: a experiência do prazer havia se tornado larga como o oceano, mas tão rasa como o espelho d'água, mostrando que o vazio que assola as pessoas do nosso tempo é uma coisa enorme. Uma outra frase que me chamou a atenção, que fala sobre o suicida, que é o seguinte: das 5 línguas que falava, nenhuma lhe dera condições para conversar consigo mesmo. Esse é o grande problema das pessoas hoje. As pessoas não se encontram em suas intenções e em seu sentido de vida. Ali também se demonstra, que o ser humano tem uma fortíssima repulsa pela dor, mas tem também uma forte atração por ela, quando na cena havia uma multidão que esperava o suicida pular, um sadismo quase que inexplicável. Bom, e ali havia todo um aparato de pessoas, policiais, corpo de bombeiros, autoridades, tentando dissuadir o suicida a não pular ali do 20º andar. Chamaram inclusive um psiquiatra famoso para tentar também convencê-lo, mas tudo foi em vão. Até que chega uma pessoa mal vestida, consegue burlar a segurança. E ali ele chega do lado do suicida e eles começam a travar um inusitado diálogo. Então, agora com vocês, o primeiro capítulo de O Vendedor de Sonhos, o chamado de Augusto Cury. No mais inspirador dos dias, sexta-feira, às 5 da tarde, pessoas apressadas, como de costume, paravam e se aglomeravam num entroncamento central da grande metrópole. Elas olhavam para o alto, aflitas, no cruzamento da Rua América com a Avenida Europa. O som estridente de um carro de bombeiros invadia os cérebros, anunciando perigo, e uma ambulância procurava furar o trânsito engarrafado para se aproximar do local. Os bombeiros chegaram com rapidez e isolaram a área, impedindo os espectadores de se aproximarem do imponente edifício São Pablo. O prédio pertencia ao Grupo Alfa, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. Os cidadãos se entreolhavam, e os transeuntes que chegavam, pouco a pouco, traziam num semblante uma interrogação. Afinal, o que estava acontecendo? Que movimento era aquele? As pessoas apontavam para o alto, e no 20º andar, num parapeito do belo edifício de vidro espelhado, debruçava-se um suicida. Sim, lá estava mais um ser humano que queria abreviar a já brevíssima existência. Mais uma pessoa que planejava desistir de viver. Era um tempo saturado de tristeza. Morriam mais pessoas se suicidando do que nas guerras e nos homicídios. Os números deixavam atônitos os que refletiam sobre eles. A experiência do prazer havia se tornado larga como um oceano, mas tão rasa quanto um espelho d'água. Muitos privilegiados financeira e intelectualmente viviam vazios, entediados, ilhados em seu mundo. O sistema social assolava não apenas os miseráveis, mas também os abastados. De volta para a cena, o suicida do São Paulo era um homem de 40 anos, face bem torneada, sobrancelhas fortes, pele de poucas rugas, cabelos grisalhos, semilongos e bem tratados.
A sua erudição, esculpida por muitos anos de instrução, agora se resumia a pó. Das 5 línguas que ele falava, nenhuma lhe fora útil para conversar consigo mesmo. Nenhuma lhe dera condições de compreender o idioma de seus fantasmas interiores. Tinha sido asfixiado por uma crise depressiva, vivia sem sentido, nada o encantava, nada mesmo. Naquele momento, apenas o último instante o atraía. Esse fenômeno monstruoso que costumam chamar de morte parecia tão aterrador, mas era também uma solução mágica para aliviar os transtornos humanos. Nada demovia aquele homem da ideia de acabar com a própria vida. Assim, ele olhou para cima como se quisesse se redimir do seu último ato. Olhou para baixo e deu 2 passos apressados, sem se importar em despencar. E a multidão sussurrou de pavor, pensando que ele saltaria. Alguns observadores mordiam os dedos em grande tensão. Outros nem piscavam os olhos, para não perder detalhes da cena. O ser humano detesta a dor, mas tem uma fortíssima atração por ela. Rejeita os acidentes, as mazelas e misérias, mas tudo isso seduz sua retina. O desfecho daquele ato traria angústia e insônia aos espectadores, mas eles não abandonavam a cena de terror. Em contraste com a plateia ansiosa, os motoristas parados no trânsito ficavam cada vez mais impacientes. Alguns colocavam a cabeça para fora da janela. Pula logo e acaba com esse show! Pula logo! Vamos lá, eu preciso trabalhar! Os bombeiros e o chefe de polícia subiram até o topo do edifício para tentar dissuadir o suicida. Não tiveram êxito. Diante do fracasso, um renomado psiquiatra foi chamado às pressas para realizar a empreitada. O médico tentou conquistar a confiança do homem, estimulou-o a pensar nas consequências daquele ato, mas nada. O suicida estava farto de técnicas, já havia feito 4 tratamentos psiquiátricos mal-sucedidos. Mais um passo e eu pulo. Ele tinha uma única certeza: a morte o silenciaria. Bem, pelo menos acreditava que sim. Sua decisão estava tomada com ou sem plateia. Ele só pensava nas suas frustrações, remoía suas mazelas, alimentava a fervura da sua angústia. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos no alto do edifício, apareceu sorrateiramente um homem no meio da multidão pedindo passagem. Aparentemente era mais um caminhante, só que mal vestido. Trajava uma camisa azul de mangas compridas desbotada, com algumas manchas pretas, e um blazer preto amassado. Não usava gravata. A calça preta também estava amassada, parecia que não via água há uma semana. Ele tinha cabelos grisalhos ao redor da orelha, um pouco compridos e despenteados. A barba era relativamente longa, sem cortar há algum tempo. Pele seca e com rugas sobressaltadas no contorno dos olhos e nos vincos do rosto, evidenciando que às vezes dormia ao relento. Tinha entre 30 e 40 anos, mas aparentava mais idade. Não expressava ser uma autoridade política nem espiritual, e muito menos intelectual. Sua figura estava mais próxima de um desprivilegiado social do que de um ícone do sistema. E aquela sua aparência sem magnetismo contrastava com os movimentos delicados dos seus gestos. Tocava suavemente os ombros das pessoas, abria um sorriso e passava por elas. As pessoas não sabiam descrever a sensação que tinham ao ser tocadas por ele, mas eram estimuladas a abrir-lhe espaço. O caminhante aproximou-se do cordão de isolamento dos bombeiros. Foi impedido de entrar, mas, desrespeitando o bloqueio, fitou os olhos dos que o barravam. Eu preciso entrar agora. Ele está me esperando. Os bombeiros o olharam de cima a baixo e balançaram a cabeça. Parecia mais alguém que precisava de assistência do que uma pessoa útil numa situação tão tensa. Qual é o seu nome? O meu nome não importa neste momento. Quem foi que te chamou? Vocês vão saber. E se demorarem me interrogando, vão ter que preparar mais um funeral. Então, os bombeiros começaram a suar. Um tinha síndrome do pânico, outro era insone. A última frase do misterioso homem os perturbou. De forma ousada, o sujeito passou por eles. Afinal de contas, pensaram, talvez seja um psiquiatra excêntrico ou um parente do suicida. Quando chegou ao topo do edifício, o homem foi barrado de novo pelo chefe de polícia. Parada aí, ó! Você não devia estar aqui, não! Desce daí agora mesmo! Mas o enigmático homem olhou bem nos olhos do policial. Como é que eu não posso entrar se eu fui chamado? Então, o chefe de polícia olhou para o psiquiatra, que olhou para o chefe dos bombeiros.
faziam sinais um para o outro para saber quem o chamara. Mas bastaram alguns segundos de distração para que o misterioso mal-vestido saísse da zona de segurança e se aproximasse perigosamente do homem que ameaçava pular. Quando o viram, não dava mais tempo para interrompê-lo. Qualquer advertência que fizessem contra ele poderia levar o suicida a se atirar do edifício. Por isso, tensos, eles preferiram aguardar o desenrolar dos fatos. E o fato é que o homem chegou de surpresa, sem pedir licença e sem se perturbar com a possibilidade de o suicida pular. Ficou a 3 metros dele. Ao perceber o invasor, o suicida reagiu. Vá embora, senão eu vou me matar! O forasteiro ficou indiferente a essa ameaça. Com a maior naturalidade do mundo, ele se sentou no parapeito do edifício, tirou um sanduíche do bolso do paletó e começou a comê-lo prazerosamente. E entre uma mordida e outra, assoviava uma música feliz da vida. O suicida ficou abalado. Sentiu-se desprestigiado, afrontado, desrespeitado em seus sentimentos. Para com essa música! Eu vou me jogar mesmo! Você quer fazer o favor de não perturbar o meu jantar? E deu mais umas boas mordidas, mexendo as pernas com prazer, e em seguida olhou para o suicida e fez um gesto oferecendo-lhe um pedaço. Ao ver esse gesto, o chefe de polícia tremulou os lábios, o psiquiatra estatelou os olhos e o chefe dos bombeiros franziu a testa perplexo. O suicida ficou sem reação. Não é possível. Achei alguém mais maluco do que eu.